Deus, e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Pai Santo, te agradecemos pela manhã deste dia. Te agradecemos pelo primeiro dia da semana. E nos recordamos que pela tua graça nós começamos a semana descansando. Muito obrigado, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos colocou dentro do teu reino, nos transportando do império das trevas. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou, e que o teu Espírito Santo mesmo se encarregue de ministrar a tua palavra e de revelá-la aos nossos corações, para que nunca percamos de vista a obra que o Senhor Jesus consumou naquela cruz, fazendo-nos participantes da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Os irmãos gostaria que percebessem que esse texto ele está falando a respeito de dons. E ele está tratando sobre os dons que são dados por Deus. E a Bíblia, ela mostra que a Trindade trabalha nesta tarefa da distribuição e execução dos dons na vida da igreja. Então, aqui em Romanos 12, o apóstolo diz que é Deus quem distribui estes dons. Depois nós vamos examinar o texto de 1 Coríntios 12, onde ele diz que ali é o Espírito Santo quem distribui aqueles dons. E depois nós vamos ver Efésios capítulo 4, onde ele diz que é Jesus quem distribui aqueles dons. Então vejam a ação da Trindade na vida da igreja. Deus distribuindo dons, o Espírito Santo distribuindo dons e Jesus distribuindo dons. Por que a Trindade age assim, em conjunto? Porque ela tem um único propósito. E qual é a finalidade dos dons? Para que a Trindade distribui dons? Com que objetivo? Distribui para todos os dons?
da mesma forma? Qual é o propósito disso? Me dá o dom que eu quero, conforme eu quero. Então, este é um assunto que eu acredito que seja de suma importância na vida da igreja, para a gente poder conhecer e saber quem é este Deus, como é que Ele age, como é que Ele opera, e mais do que isso, qual é a nossa função, a nossa participação, e o que é que Deus está esperando e aguardando de cada um de nós. Porque se tem uma coisa que é certa, é que o reino de Deus não é lugar para infrutuosos. Sabe o que é o infrutuoso? É aquele que não produz fruto. O Espírito Santo produz fruto na vida daquele que nasce de Deus. Nasceu de novo, ele vai produzir fruto para Deus, porque enquanto ele não nasce de novo, ele é uma velha criatura, e o que se expressa nele são as obras da carne. Então, o mesmo texto lá de Gálatas 5, ele trata das obras da carne, e é tudo isso que a gente vê aí no dia a dia. E ele depois trata do fruto do Espírito, e este fruto tem um destinatário, é Deus, é produzir fruto para Deus. Se antes satisfazíamos os desejos do diabo, que era o nosso pai, agora em Cristo nós devemos agradar aquele que nos arregimentou, que nos libertou das garras do diabo e do pecado. E é dentro desse contexto, então, e com essa visão, que eu gostaria que nós prestássemos atenção e compartilhássemos deste assunto, que é muito importante, porque às vezes alguém fica dentro da igreja com a seguinte posição: há algo, e como há, para ser feito, para ser realizado. Aí o irmão fala assim, ele pensa assim: mas o irmão fulano tem mais capacidade do que eu, O irmão Beltrano tem mais tempo do que eu. O irmão Cicrano tem mais condição do que eu. E ele se esquece, às vezes ele não se dá conta, que ele faz parte de um corpo. E o corpo, conforme o texto que nós lemos aqui, no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, igreja, para mim, de acordo com o texto que nós lemos, é isso, é o corpo vivo de Cristo. Eu lembro que há muitos anos eu li um livrinho que o tema do livro era assim: Igreja, corpo vivo de Cristo, agência de Deus na terra. E não dá para a gente imaginar um corpo engessado, um corpo cuja vida seja uma vida vegetativa. A gente, quando pensa em corpo, a gente pensa num corpo sadio, saudável, movimentando, agindo, participando, colaborando e sendo útil. Não é essa visão que a gente tem, e não é isso que a gente espera e deseja e gostaria que fosse sempre assim. O corpo de Cristo é assim. Ele não pode ser aquele corpo engessado. Se vocês aqui, alguém já engessou algum membro do corpo alguma vez? Eu já engessei perna e já engessei braço, jogando futebol, era craque, Então, até nariz aqui me quebraram, jogando bola. Mas o nariz não tem jeito de engessar, porque é uma cartilagem, então você tem que aguardar aquela cicatriza. Mas você engessa, então você fica assim.
né? Não pode movimentar. Mas o corpo de Cristo não é um corpo engessado. Ele é um corpo que está em constante movimento. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa função, a nossa posição é de membro deste corpo. E depois, lá quando nós formos analisar 1 Coríntios 12, ele vai fazer então a descrição destes membros, e que um não pode dizer ao outro: ah, eu não sou pé, ah, eu não sou mão, ah, eu não sou braço. Espera aí, você não é o pé, pode ser a mão, não é a mão, pode ser o pé. Qual é o único membro deste corpo que nós não somos e jamais seremos? Cabeça. Porque a cabeça desse corpo é Cristo. E é a cabeça quem gira, né? O pescoço movimenta o corpo. Então a cabeça da igreja é Cristo. Agora, excetuando a cabeça, o negócio que está muito saindo. Tirando a cabeça, nós podemos ser o pé, o braço, a mão, mas nós estamos inseridos no corpo, e cada um de nós tem a sua função. E o que é da mão, o pé não faz. Ninguém vai sair andando aí com as mãos no chão e os pés para cima, não é? Ninguém vai querer comer com o cotovelo, né? Então, a nossa função é o que a Bíblia diz e trata e dispõe sobre este nome de dons. E aqui o apóstolo Paulo diz que Deus dá dons, versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Eu já vejo uma questão aqui, desse versículo 6, que dá para a gente responder algumas dúvidas. Ele está dizendo aqui que tendo porém diferentes dons. Ele não está dizendo aqui que tendo o mesmo dom. Diferentes dons. Se é diferente, não é igual. Não é o mesmo. Não é o mesmo. E ele trabalha, a Trindade trabalha na distribuição dessa diversidade de dons. Já pensou? Se todos fossem pé, mas cadê o resto do corpo? Se todos fossem mão, como é que a cabeça seria afixada neste corpo, que é Cristo? Então ele vai distribuindo os dons de forma diferente. E Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Às vezes a gente não sabe, mas Ele sabe. Por que que Ele dá um dom a um e não dá o mesmo dom ao outro? E ao outro Ele dá um dom e não dá àquela outra pessoa, aquele outro membro do corpo. Ele sabe. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou ler agora 1 Coríntios 12, porque eu tenho aqui a análise de cada um destes dons, mas aí vai ficar comprido e a gente não vai conseguir ver os outros dons que são dados pelo Espírito, pelo menos uma abordagem geral, e os dons dados por Jesus. Aí, se der tempo, a gente volta aqui e examina cada um destes dons, tá certo? De acordo? Se não houver concordância, eu não prossigo, eu fico aqui. Mas eu acredito que será muito proveitoso se a gente olhar agora 1 Coríntios 12, que são os dons dados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E o apóstolo Paulo já começa chamando a atenção. Eu gosto dessas chamadas de atenção, porque isso desperta a gente. E o que é que ele diz? A respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? É engraçado que esse termo às vezes parece ser ofensivo, né? Você é ignorante, a pessoa se ofende, né?
Mas quem não é ignorante? Você conhece tudo? Você sabe tudo? Então você é ignorante em muitas coisas. Mas tem uma coisa que a gente não pode ser ignorante. O quê? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu não quero que sejais ignorantes em relação aos dons. Lá em Romanos 6, ele diz o quê? Irmãos, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Não pode ignorar. Porque se você ignorar, aquele que ignora, a ausência, ignorância quer dizer isso, a ausência de conhecimento. Se eu não conhecer essa verdade, não acreditar nela e não me entregar a ela, a Bíblia diz que eu não sou uma nova criatura. Eu sou um religioso e não uma nova criatura. E no céu religioso não entra. Religioso não é filho de Deus. Para ser filho de Deus precisa nascer de Deus. E para nascer de Deus eu preciso tomar conhecimento dessa realidade. É o que ele diz em relação aos patrícios dele, o apóstolo Paulo, que nós falamos ontem à noite aqui, que eles ignoram, desconhecem a justiça de Deus, a justiça da cruz, e por isso são zelosos, mas são ignorantes. Eu lembro até do John Stott, quando ele faz uma análise daquele texto, Romanos 10, 1 a 4, ele fala assim: eles são sinceros, mas estão sinceramente enganados. Vejam só, são sinceros, são zelosos, mas estão sinceramente enganados, porque desconhecem a justiça de Deus. Então, as questões espirituais nós não podemos ignorá-las. E ele começa chamando a atenção: não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele já começa mostrando que há uma diversidade de dons. Há uma diversidade, mas o Espírito é um só. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer que não há um tipo só de serviço para ser desempenhado dentro do reino de Deus. Há uma gama variada, uma diversidade, mas é Deus, é o Espírito, é Jesus quem vai distribuir os dons e operar. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Sabem que aqui eu fico pensando sempre na ociosidade. Aqueles que ainda não foram despertados, pela palavra, pelo dom, pela graça. E aí eu fico contrastando com aquilo que vejo na Bíblia. Deus é quem opera tudo. Se não está operando na sua vida, a pergunta é: por quê? Há alguma coisa errada. E eu parto sempre da premissa de que o erro nunca está na Bíblia, está na pessoa. Correto? A Bíblia tem erro, não contém falha. Deus não falha. Não há nada que pegue Deus desprevenido. O Senhor não previu isso. Não. Ele previu tudo. Tudo. Então o problema está com a gente. E é por isso que a gente tem que parar, refletir, fazer um exame, consultar ao Pai o que é que está errado, Senhor. E Ele vai mostrar.
olha, se eu não estou operando na sua vida, é por conta disso. Corrija. E ele dá a correção. E às vezes a pessoa, no momento, como diz o autor da carta aos Hebreus, nenhuma correção, nenhuma disciplina é agradável. Mas ele nos corrige, porque ele corrige a quem ele ama. No versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Agora eu esbarro num outro problema. Para que a Trindade distribui dons? Qual é o objetivo? De acordo com o que nós acabamos de ler. Qual é o objetivo? Isso. Tem que ter proveito, utilidade. E é dentro da igreja. Ontem à noite eu falei que há uma diferença entre dons e talentos. Dom é uma coisa e talento é outra. E às vezes a gente confunde. Dons são estes aqui tratados nesses 3 capítulos que eu mencionei. E o objetivo deles é o proveito, a utilidade dentro da igreja, corpo de Cristo. Agora o talento, Deus dá talento para um jogar bola, para o outro compor música, para o outro ser um exímio trabalhador, enfim. E vem dele, né? Porque João, lá no Evangelho dele, de João, capítulo 3, 27, diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então tudo vem de Deus, ele é a fonte. Agora ele dá talento para todos, e dons, e alguns, para alguns, mas todos recebem dons dentro da igreja. Ninguém fica sem receber o dom. Nós vamos ver o texto aqui. Ninguém pode, eu não tenho dom. Pode, e o texto vai dizer isso: examine, procure, busque, que Deus te deu um dom. E de repente você está com ele lá enterrado, adormecido, sabe? Mas é para ser utilizado. E o proveito não é pessoal. Aí é uma outra visão que às vezes a gente precisa corrigir quando ela não está correta. E o exemplo nosso é Cristo, né? Jesus não pediu nada em benefício próprio. Nada. As orações que ele fez, quando ele passou a visão do reino de Deus, ele falou: eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Eu vim buscar e salvar o perdido. Ele não pediu nada em benefício próprio. E ali para mim está o maior exemplo de servidor. E os servidores, né, principalmente públicos, deviam aprender com essa lição. Na verdade, toda gente serve. A pessoa não está no cargo para se servir, mas é para servir. E ela esquece e confunde as coisas, né? Então, o texto bíblico está dizendo que o fim tem que ser proveitoso. Porque a um, versículo 8, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Eu estava lendo aqui de manhã, eu estava pensando, aqui ele está tratando a fé como um dom. É diferente daquela fé de Efésios 2, 8 a 10. Aquela fé de Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E de Romanos 10, 17, né, 14, 17, se não me engano, a fé vem de ouvir é a fé para a salvação. Para a salvação, para ser salvo. Agora essa aqui é a fé que é dada como dom. Porque observe, no nosso meio, nem todos têm a mesma dimensão da fé.
navegam na mesma direção da fé. É dom. É dom. Então, uns creem rápido, mais fácil, de forma mais acentuada, e outros não. Até a fé é dom. E é dom que é dado por Deus para a salvação, e é dom dado por Deus para proveito dentro do corpo de Cristo. E aí ele continua. No versículo 9, né? A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia. Que profecia é essa? Pregação da palavra. Não é aquela profecia que vocês já ouviram, como eu já ouvi, né? A pessoa chegar e bate no ombro do outro. O Senhor está me dizendo, né? Assim, sabe? O Senhor está me dizendo assim, essa profecia, eu corro dela. Porque o autor da carta aos Hebreus diz que tudo que Deus tinha para dizer para nós, Ele já disse através do Filho, e está registrado aqui. Deus tomou o cuidado de mandar registrar. Agora a profecia hoje é profetizar e pregar o que é que está escrito. Porque foi assim que Jesus fez com o diabo na tentação, né? Está, e contra aquilo que está escrito ele não pode, porque é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Então, o dom da profecia. A outro, onde é que nós estamos aqui? No 10, né? A outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Talvez esse aqui seja o mais polêmico e discutido dos dons no chamado meio evangélico, né? O dom de línguas, não é verdade? Vocês sabem que ele se distribui, se diversifica em dois, né? Se divide em dois. É o dom de línguas e o dom da língua. E como aqueles chamados mais avivados ou os pentecostais gostam de bater na tecla do dom de línguas. Você foi batizado no Espírito? Fui. Quando fui batizado no corpo de Cristo, fui batizado no Espírito Santo. Você fala em línguas? Olha, ele não me deu esse dom. Não, mas se não falar em línguas, você não foi batizado no Espírito. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Mostra para mim. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo distribui esse dom. E nós vamos ver mais para frente o que é que o apóstolo Paulo fala a respeito dele. Ele dedica o capítulo 14 inteirinho a ele e faz uma conclusão final, e nós vamos ver lá. Então, variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Olha o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quem é que determina a distribuição destes dons? É a pessoa? O Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê esse dom. Ou é o Espírito Santo que dá? Ele distribui como lhe apraz, como lhe agrada, como lhe convém. Ele distribui. Então não depende de mim, depende dele. Não sou eu quem determina o dom que ele vai me dar. É ele quem me dá o dom. O versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, no corpo de Cristo, na morte de Cristo. É desse batismo que a Bíblia está falando. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meus irmãos, eu tenho a certeza absoluta que o dia que todos tiverem esta visão, a compreensão deste versículo 12, o corpo, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Eu acredito que a igreja vai dar uma deslanchada. Por quê? Porque nós não estamos aqui por mero acaso, para sermos mais um ou apenas um isolado ou individualista. Não, nós fazemos parte de um corpo, cuja cabeça deste corpo é Cristo, e tem um objetivo só: que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento. E que esta igreja expresse a glória do Senhor. Que esta igreja adore, louve o Senhor e contribua para o progresso do reino de Deus aqui na face da terra. Aí alguns, por falta da visão, ficam em casa, no domingo de manhã, no dia da reunião de oração, no culto do domingo à noite. Já fui à igreja essa semana, tá bom, né? Já cumpri a minha obrigação essa semana. Não vou lá não, estão precisando de mim não. Lá tem gente mais capacitada, mais importante. Eu não faço falta. Olha, essa não é uma mente sadia ou ajustada aos parâmetros da palavra. A mente ajustada aos parâmetros da palavra, a pessoa vai receber sempre do Espírito Santo o convencimento: você faz parte do corpo, você é membro do corpo, e você está fazendo falta do corpo. Alguém gostaria de arrancar um braço aí e ficar sem? Deixar o braço em casa? Vou deixar lá, vou andar sem braço. Não dá. O 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora ele vai dizer então da importância de cada membro do corpo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Mas essa graça, ela é maravilhosa, porque ela não depende da gente. Ela depende 100% e exclusivamente de Deus. De Deus. Então ele pôs a mim e pôs a você no corpo de Cristo. Você vai ser a mão, você vai ser o dedinho, você vai ser o dedão, você vai ser o pé, você vai ser o braço. Você não vai ser a cabeça. Alguns até querem, né? Alguns até querem. Depois nós vamos ver aqui quando ele fala desses cargos, e eu estou lembrando uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é uma realidade aí nos nossos dias. E ele continua, versículo 17, né? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo,
a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Maravilha, né? Eu não estou preocupado com o dom ou qual o dom que Deus deu para o irmão. Eu estou preocupado e a minha visão é de que eu sou cooperador junto com ele dentro deste corpo. E um deve colaborar com o outro, porque o objetivo é manter este corpo saudável. E para que este corpo cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Esta tem que ser a minha posição. É por isso que às vezes, ou invariavelmente, a nossa posição, e a minha mulher é testemunha do que eu vou dizer agora, bem, você sabe o que está acontecendo? Eu não quero saber. A Diva também é testemunha. Pastor, eu não quero saber. Não quero. Sabe por quê? Eu aprendi que a gente não deve ficar dando ouvido a conversas. O que está... Não quero saber. Eu quero saber o seguinte: nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos um alvo em comum. E é por esta causa que nós devemos nos empenhar e trabalhar. E estarmos dispostos ao serviço do Senhor, para que Ele opere tudo em todos. Essa deve ser a visão. Aí a coisa funciona bem, porque eu não fico sabendo. E eu tenho que me ater e cuidar daquilo que é útil, daquilo que é proveitoso, daquilo que edifica, daquilo que constrói, não daquilo que destrói. Sabe? Versículo 26, né? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É o que o apóstolo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 13, 14, se não me engano. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento de uns para com os outros. Não é dar risada pela desgraça do outro, mas é chorar com ele. Não é ficar se contorcendo pelo êxito do outro, mas é se alegrar com ele. Essa é a visão. Assim o corpo funciona bem. E quem falou isso aqui entende do assunto. Quem mandou escrever isso aqui sabia o que estava mandando escrever. Aqui está o manual do fabricante para o produto funcionar bem, para que o corpo de Cristo funcione bem e tenha uma vida saudável. É assim. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Agora vejam uma hierarquia que ele estabelece no versículo 28 e tentem comparar com aquilo que ele vê aí fora. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, mas gozar, né? Eu aprendi que a palavra apóstolo, e ela vem do grego, e ela tem uma conjugação de duas palavras, né? Após, depois, e telo, enviado, apóstolos, foi enviado. Quem é que elegeu, instituiu ou deu o título de apóstolo? Quem? Jesus. Jesus chamou os 12 e deu a eles então o título de apóstolos. Depois, Judas Iscariotes foi lá e era o filho da perdição, né? Se enforcou, ficou faltando um. Quem é que Jesus chamou? Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso.
E Saulo de Tarso, ele foi um homem muito privilegiado, né? Porque ele ficou 3 anos fazendo a faculdade de teologia no deserto da Arábia. 3 anos. Os outros apóstolos ficaram 3 anos aprendendo de Jesus. Foi o período do ministério de Jesus, 3 anos. Então Jesus ficou 3 anos trabalhando, ensinando e passando para aqueles homens a visão do reino de Deus. Pois faltou um, Jesus pegou Saulo de Tarso: vem cá, é você. Você está indo para o caminho errado. Você está me perseguindo, mas você vai pregar daqui para frente aquilo que você era contra, né? Então 3 anos ali comigo no deserto da Arábia. E deu a ele o nome de apóstolo. Tanto é que ele diz que ali o menor de todos os santos, o menor dos apóstolos. Mas ele reconhece que foi a graça de Deus que fez aquilo na vida dele. Mas vocês já viram por aí quantos apóstolos tem por aí? Eu fico olhando aqui, mas por aí está errado, não é? Tem alguma coisa errada, porque apóstolos são aqueles que Jesus instituiu, e depois deles mais ninguém e mais nenhum, porque essa era uma atribuição de Jesus, e ao que eu saiba na Bíblia, ele não delegou a ninguém, não delegou. Então o apóstolo Paulo diz que dentro desta hierarquia eles vêm em primeiro lugar, os apóstolos. Aqui eles estão falando de função, de função, não de dom, de função. Aí depois de apóstolo, ele diz em segundo lugar os profetas. Eles que pregam estão encarregados e comissionados da pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, mestres, para ensinar, não é para se engrandecer, é para ensinar. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Entram os dons, socorros, governos, variedades de línguas. E ele começa a questionar: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, embora seja da iniciativa da Trindade. Mas ele diz que cabe à igreja, aos membros do corpo, procurarem com zelo. E a Trindade vai distribuindo a cada um conforme seja da vontade dela. Deus não dá a gente, a ninguém, aquilo que ele sabe que a pessoa não pode ter. Isso é um fato verídico, sabe? Não dá. Porque infelizmente tem muita gente que não pode ter determinadas coisas na vida. Isso quer em termos materiais ou espirituais. Não pode. Mas Deus sabe, então ele não dá. Ele não dá. Depois, no capítulo 13, ele vai falar do amor, e o 14 ele vai dedicar ao dom de línguas, a este dom. E o que me chama a atenção nesse capítulo 14, e eu quero ver aqui com vocês, que ele vai discorrendo sobre o dom de línguas, mas quando chega aqui no versículo 18, ele diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Nós temos uma irmã lá em Altinópolis, um dia que a gente estava visitando esse assunto, ela falou assim: pastor, as 5 palavras que ele está dizendo aqui que ele preferia falar na igreja: fui atraído no corpo de Cristo, fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. As 5 palavras, estas edificam a igreja. Estas resolvem o problema da natureza do pecador.
estas tiram o homem do império das trevas e transportam para o reino de Deus. Quando ele acredita, se entrega, Deus faz a obra na vida dele. Ele está certo. São essas 5 palavras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele preferia falar na igreja. E é isso que a gente vê desde o livro de Atos e em todas as cartas que ele escreveu, esta doutrina, como nós vimos ontem à noite, a doutrina dos apóstolos, que ele vai passando para a igreja. E em outras palavras, dizendo assim: não saiam daí, não fujam daí. Por quê? Porque senão vira essa bagunça que a gente vê no mundo religioso. Se esquece da palavra de Deus, se perde de vista a obra do Calvário, aí cada um põe lá a sua doutrina, a sua placa, o seu rótulo, aí passa a ser coisa do homem, e Deus não tem responsabilidade nenhuma. Vamos ver lá Efésios 4, que o tempo urge contra nós, né? Eu fiz uma proposta ontem à noite, mas eu vi que ela não teve aceitação. Não sei, uma irmã ali atrás, que depois veio falar para mim. Eu fiquei esperando, eu ia ficar até meia-noite aqui, sozinho, ouvindo. Falei, mas tem que ter falado na hora, né? A gente continuava, os outros iam embora, a gente continuava pregando. Mas hoje eu não fiz a proposta, não, porque eu achei que não teria aceitação de estender até meio-dia, né? Então o pastor falou, 15 para as 11. E a gente tem que ser obediente, senão não me chama de novo. Efésios 4. Efésios 4. Vamos ver aqui agora, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus concedeu dons agora dados por Jesus. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vejam a observação agora da palavra: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, tem um propósito definido, tem um objetivo: conceder o dom com um fim proveitoso, com uma finalidade que é para o desempenho do serviço. Então, eu comparo o exercício destes dons como um ministério, que é aquilo que a gente tem dentro da nossa realidade. O ministro recebe lá uma incumbência do chefe do executivo. Dentro deste ministério, você vai exercitar esta função. Então, dentro dos ministérios da igreja, nós vamos exercitar os dons que foram dados pela Trindade. E o dia que eu vi esse texto aqui, eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Porque eu vi que eu me encaixo aqui no versículo 11. No versículo 11, olha aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, não sou eu. Outros para profetas, me encaixo aqui. Outros para evangelistas, nem tanto. Mas outros para pastores, aí eu me encaixo aqui. Então ele me deu este dom. Interessante que esses dias uma irmã lá da igreja me fez uma pergunta. Pela primeira vez em 10 anos de ministério pastoral, ninguém tinha feito essa pergunta para mim, ela fez. Ela falou assim: pastor, não é que o senhor fez teologia? Eu falei: não fiz. Não? Eu falei: não, eu não sou teólogo, eu sou pastor. E pastor é dom. E dom, o dom do pastor é Jesus quem dá.
Eu fiz uma faculdade de Direito e aprendi algumas coisas lá, principalmente em matéria de regras, de análise, de interpretação, de argumentação, que se aprende na faculdade de Teologia. Eu aprendi na faculdade de Direito. Agora, nem todo teólogo é pastor. E nem todo pastor é teólogo. Mas eu prefiro ser pastor. Então ela me fez essa pergunta. Ninguém tinha feito, eu achei interessante. Mas o texto bíblico está dizendo que é um dom dado por Jesus. Pastor. Não é profissão, não é meio de vida, é dom. E é para ser exercido onde? A igreja. Com qual objetivo? Proveito para o reino de Deus. E ele está dizendo aqui no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí nós poderíamos perguntar, até quando? E ele responde no versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso é gostoso. Isso traz refrigério para a alma, traz conforto. Gostei quando eu ouvi ontem à noite ali aquela irmã que está ali atrás falando que perambulou aí por um monte de lugares, né? E foi expulsa da última igreja, né? Depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, é isso? Foi isso que eu ouvi dele. Mas é assim mesmo que acontece, porque alguém foi falar, mostrar e anunciar, foi usado por Deus para o desempenho deste serviço, para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo. Então é para o meu deleite. Deus não me deu um dom e não dá dom a ninguém para ninguém ficar se ufanando. Tem dom de línguas, para quê? Para quê? Qual é o proveito? Não estou me posicionando contrário a uma coisa que a Bíblia diz que existe, não é isso? Eu só estou perguntando se tem, qual é o proveito. Porque quando este dom foi manifestado lá no Pentecostes, era só as pessoas prestarem atenção no que está escrito lá. Lá tinha gente de várias nacionalidades, várias, e cada um entendia a mensagem na sua língua. Não era coisa que ninguém entendia. Teve um objetivo: edificar o corpo de Cristo. Teve um proveito, a glória de Deus. Não posso ser contra aquilo que a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo a Bíblia me informa que os dons devem ter um proveito, devem ser proveitosos, devem ter uma finalidade. E quem distribui esses dons, distribui conforme a vontade dele, não a minha. E ele sabe para quem é que ele está distribuindo. Olha, o exame dos dons lá de Romanos 12, ele vai ficar para uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Porque o nosso tempo aqui, ao que me consta, ele já expirou, tá certo?
Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer dentro daquilo que nós falamos aqui. Eu tenho. Pois não. Eu quero que o senhor explique novamente a questão dos dons, colocando, tipo assim, cada um na sua língua em outros países para a pessoa entender. Eu acho que alguns aqui vão entender melhor quando o senhor fala aí que as pessoas, né, estavam, vamos supor, um é de Portugal, o outro é, não sei, do Japão, e a pessoa fala em línguas e aquele que está lá daquele país entende nessa própria língua. Mais ou menos isso. Vamos ler o texto aí. Atos capítulo 2. Atos 2. Vamos ler o texto. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vai pensar? Eu não sei quantas nações tinha aqui nessa época, quantas línguas, quantos idiomas se falavam aqui nessa época. Mas está dizendo aqui, ó, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse Deus é muito maior do que a nossa capacidade, muito maior. Então ele providenciou e providencia essas coisas. Aí tem um punhado de gente, um fala russo, outro alemão, outro japonês, o outro chinês, e cada um vai ouvir na sua língua, na sua língua. É a ação do Espírito Santo. Nós vemos que é dom dado pelo Espírito. E tem mais, hein? Eu tenho certeza, eu não tenho esse dom, mas eu tenho certeza de que quem tem, ninguém sabe o que ele está falando. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, que a mente fica infrutífera, né? 1 Coríntios 14 ele fala isso. Fica infrutífera, aquele que ora em outra língua. Ele não sabe, mas o Espírito sabe. E sabe para quem é que ele está mandando o recado, a mensagem. O versículo 7, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então ninguém estava se engrandecendo, estava engrandecendo a Deus. Há uma confusão, há um ego inflado e inchado de muitos que se arvoram serem proprietários exclusivos desse dom, e por isso a confusão. Você fala em outras línguas? Eu falo não que você não conhece. Fui atraído no corpo de Cristo. Você ouviu falar isso? Então é estranho, você não sabia. Fui crucificado com Cristo, você sabia disso? Não. Pois é estranho para você, é uma outra língua que você não conhece. Fui morto, sepultado e ressuscitado com Cristo, sabia? Pois é, mas essa resolve o seu problema. Agora essa que você está dizendo que fala, até porque, cá entre nós, sejamos honestos, sem medo, isso não é acusação, não é julgamento de ninguém. Como é que uma velha criatura pode receber o dom de línguas dado pelo Espírito Santo? Me responda o que eu quero saber agora. Ele dá para a nova criatura, e se ele dá para a nova criatura, ela vai fazer o que? Ela vai glorificar e engrandecer a Deus. Ela vai ficar batendo no peito, nem dizendo para ela: eu falo em dom de língua, eu tenho dom de língua. Para quê? Ela não vai fazer isso. E Deus vai usá-lo no dia que tiver alguém no meio que não conhece o idioma. Deus vai usar para falar para aquela pessoa. É o que eu vejo na Bíblia. Se me disserem que eu sou radical ou legalista,
Eu vi Jesus dizendo que assim, sim, não, não. Se isso não for radicalismo, não sei o que é. Ele não contemporizou com meio termo. Não, sabe que tem até um ditado no meio: a gente precisa flexibilizar, precisa suavizar. Isso é coisa do diabo, que vem com os arranjos. Sim, sim, não. E Jesus diz ainda: o que passar disso vem de quem? Do maligno. Tá certo? Então a gente, irmãos, em matéria espiritual, as coisas da Bíblia, não precisa ter medo, não precisa sentir insegurança. Primeiro que a gente não precisa ter medo de ficar desagradando ninguém. O irmão Reginaldo falou aqui, ó, citou o texto aqui de João 8,44, quando Jesus: vocês são filhos do diabo. Ele não ficou com medo de desagradar ninguém, embora pegassem pedras para jogar nele. Mas ele teve que falar a verdade. E essa experiência que ele teve lá em Altinópolis foi interessante, porque eu disse: peraí, filho do diabo? Não, não quero. Você tem que tomar uma chacoalhada mesmo. Você tem que tomar. Não é que você vai massagear o ego. Isso aqui é como se faz por aí. Sabe, você é bonzinho. Deus conhece o seu coração. Olha, sabe, isso é importante para Deus. Qual é a importância de um defunto? Está morto, começa a feder, se decompor. É assim que nós nascemos, mortos para Deus. Como é que Deus vai colocar o Espírito Santo dele numa pessoa nessa condição? Ele não coloca. Ela tem que nascer de novo para receber o Espírito Santo. Então não dá para acreditar e conceber a ideia de que um religioso, velha criatura, receba o dom do Espírito Santo. Não dá. Ele distribui a igreja aos regenerados. Tem que ter fim proveitoso, tem que ter utilidade. E vejam a beleza da palavra, né? Olha o que o texto está dizendo aqui, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 11, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Não é para o engrandecimento daquele que fala. Uma nova criatura não se engrandece. Ela engrandece a Cristo, ela diminui. Foi o que João Batista disse, né? Convém que ele cresça e eu desapareça. Ninguém me veja, eu vejo a Cristo. As pessoas estão aguardando o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque elas querem ver a pessoa de Cristo. Eu, pelo menos, pessoalmente, eu tenho essa ojeriza quando vejo alguém começar a falar e começa a se engrandecer. Eu lembro até de uma pregação do Glênio, que ele fala que foi convidado aí para um evento lá em Londrina e sentou lá perto de um pastor que era membro aí de uma organização religiosa, e o pastor começou a falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo. Ele falou: nossa, você aí, perdão, que vai estourar daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele explode aí, pronto. Ele está cheio, está enchendo tanto que ele estoura. Então eu, pessoalmente, eu tenho ojeriza, porque eu quero ver Cristo, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver vidas sendo regeneradas. É isso que eu quero ver. Eu quero ver, conhecer a sabedoria humana, sabe? Eu sou, você não é nada. A Bíblia diz que nós somos menos do que nada. E todas as nossas justiças são o quê? Trapo de imundícia. Então precisamos da justiça da cruz. Amém? Está satisfeito, irmão? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não. Eu entendi, eu estou... Então tá bom. Aqui era para a explicação um pouco mais detalhada. Tá bom. Obrigado. Para compartilhar com os irmãos, entendeu? Tem mais alguma pergunta aí? Respeito de dom de curar. E que o irmão quer saber? Porque a gente vê muitos, tem gente curando, né? Muitos enfermos. Se isso provém de Deus, né? Nós vimos aí no texto que nós lemos, 1 Coríntios 12, que é um dom dado pelo Espírito, não foi? Dom dado pelo Espírito.
E nós vimos aí também em 1 Coríntios 12 que uma pessoa curada pelo Espírito, ou alguém que ministra esse dom de cura, tem que ter um fim proveitoso, não simplesmente curar por curar. E a respeito disso, o que é que Jesus disse? Vocês lembram o que é que aconteceu com aqueles 10 leprosos? Lembram? Todos foram curados. Quantos voltaram para agradecer e reconhecer? Um só. E o que Jesus falou depois? É melhor entrar no reino de Deus manco, aleijado, cego, do que curado ser lançado no fogo do inferno. Qual é a cura e qual é a doença que as pessoas precisam receber? Troca de coração, de natureza. Depois dessa aí, eu vejo que o pai conhece o filho e cuida do filho, e sabe do que é que o filho precisa, e vai tratar dele. É dom? É dom. A pessoa está doente? Vou lá orar. E como é que vai ser a minha oração? Senhor, cura essa pessoa em nome de Jesus. Eu não posso dar ordem para Deus. Não posso dar ordem para Deus. Senhor, se for da tua vontade, se for do teu propósito, se for para a tua glória, cura essa pessoa. E tem mais, hein? É um problema sério que a gente começa a encontrar aí, de acordo com a Bíblia. Se essa pessoa não é filha de Deus, Deus não é Senhor da vida dela. Quem é o Senhor dela? O diabo. Senhor, cura o filho do diabo. Meu filho, não posso, não é meu filho. Então o que eu vou fazer lá? Senhor, em nome de Jesus, abre o coração dela, revele a ela a obra que o Senhor fez através de Cristo na cruz do Calvário. Dê um entendimento, dê a salvação a ela, para que ela creia nesta obra. E se for da tua vontade, que o Senhor a restaure na sua cura física, para a tua glória. Essa oração eu acredito que Deus escute. Agora a outra, você está me pedindo uma coisa, filho, que eu não posso fazer, não é meu filho. Não posso fazer. A gente precisa corrigir, né? Ajustar o foco. E a gente vai fazendo, irmãos, porque a gente embarca na canoa do mundo. O mundo faz assim. Eu contei para alguns, né? Eu tenho mais 2 minutos aqui. Eu contei para alguns experiências que a gente vai vivendo, né? No dia a dia no ministério, graças a Deus. Apareceu uma pessoa na igreja numa reunião de oração, levada por um irmão. E a gente faz a reunião de oração, e é só oração mesmo. O irmão faz a abertura lá, lê um texto, e vamos botar o joelho no chão. Alguém tem algum pedido, tal, agradecimento, tal, vamos ajoelhar e vamos orar. Sinal de rendição e de humildade diante de Deus. Depois de alguns minutos, então, cada um vai fazer a sua oração, aqueles que quiserem, né? Intercaladas lá com louvor, tá? E vamos orando. Aí um irmão levou uma moça. Isso aqui é fulano de tal, minha amiga, não sei o que, né? E a moça, olha, eu gostaria que vocês orassem pela minha amiga fulano de tal. E eu fico incomodado com essas coisas. Falei, a sua amiga pediu para você orar por ela? Não pediu. E na verdade ela nem queria que eu viesse à igreja. Eu falei, então nós não podemos orar por ela. Nós podemos orar para Deus criar a oportunidade dela ouvir a palavra, abrir o entendimento dela, revelar a obra que Cristo fez por ela. Agora orar para Deus curar um filho que não é dele, ele não vai curar. E a pessoa ficou assim, né? Porque é um choque, né? Elas estão acostumadas, vamos orar, e parece que é uma festa, né? E aí você vê lá o livro do profeta Isaías, capítulo 1, depois você lê de 1 a 10. Você vai ver Deus dizendo, aliás, não, de 1 a 10 não, é de 1 a... Está aqui, ó. Vamos deixar para depois, que a gente pode fazer agora, não, né? Senão depois a coisa fica truncada, né? Capítulo 1 de Isaías, vamos lá. Já que o pastor disse que pode até meio-dia. Depois que viu o apóstolo Paulo pregar das 18 horas até o dia amanhecer, falei, nossa, eu preciso imitar esse homem. Eu preciso imitar esse homem. Aliás, é do 10 em diante, não é de 1 a 10 não. Mas vamos ver aqui o 12, por exemplo. Ó. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requeriu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs.
o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu costumo dizer que a questão deve ser tratada de acordo com o que está escrito, não de acordo com o que nós pensamos ou achamos. Deus está dizendo: vocês vêm, comparecem, levantam as mãos, o rosto, vocês alçam as vozes e eu tapo os ouvidos. Não suporta. O que ele está dizendo que não suporta? Iniquidade associada a um ajuntamento solene. O ajuntamento solene é o culto, ou a missa, ou o formalismo sem vida regenerada. E Deus está dizendo: eu não suporto isso. Não suporto isso. Tem mais. Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 7, versículo 16. É gostoso. Podem passar a tarde assim? Emendar? Não pode não, senão que teve pouca aceitação do convite. 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Prestem atenção no versículo 16. Não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não dá, a gente tem que orar de acordo com a palavra. Está orando fora da palavra, Deus não atende. Ele não atende. E quando nós oramos de acordo com a palavra, pelo menos Jesus ensinou isso para nós: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deus não faz a nossa vontade. Aliás, eu li um livro interessante nesse final de ano, de um psiquiatra, e ele faz uma colocação magnífica. Ele diz assim: se Deus atendesse às nossas orações do jeito que nós queremos, Ele seria o nosso empregado, nós seríamos o seu chefe, o seu superior. O senhor faça isso, ele faz. O senhor faça aquilo, ele faz. O senhor gostaria, quero que o senhor faça isso. Nem gostaria, né? Isso que é até mal educado, né? Gostaria que quero que o senhor faça isso. Impõe, cobra. Então você seria o superior, ele seria o subalterno, o subordinado à sua vontade. É por isso que ele é Deus, porque ele não atende às nossas orações do jeito que nós fazemos e queremos. E tem base para isso. Primeira carta de João. Olha que coisa boa, né? É a Bíblia que a gente tem que colocar em prática. Primeira carta de João, capítulo 5. Eu não mando vocês fazerem perguntas, vocês vão fazendo. Eu já tinha parado, o pastor pediu uma pergunta, se tem muita gente que quer fazer alguma pergunta. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi
a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, coisa boa, né? Graças a Deus que Ele não atende às nossas orações do jeito que nós queremos. Glórias a Ele. Porque tem tanta coisa que a gente quer e depois a gente quebra a cara. Oh, achei que aquele fosse bom, agora estou vendo que não é. Oh, mas eu achei que aquele fosse o melhor, porque agora estou vendo que não é. Mas Deus sabe. Na hora que você pede, Ele sabe. E tem alguém que fica lá, na hora que a gente está orando, e a gente dá um trabalho por ele danado. Você quer ver? Romanos 8. Romanos 8. Olha como é que a gente dá trabalho para ele. Romanos 8. Versículo 26. 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, se a gente puder dar vazão e dimensão a este fato, eu estou orando aqui, o Espírito, pai, não faz, não atende, pai, não sabe o que está pedindo, não dá isso, não. É assim que ele está agindo lá. E com gemidos inexprimíveis. Pai, ele quer, mas ele não sabe. Isso não vai ser bom para ele. E a gente está brigando com Deus. Que Senhor, por que o Senhor não atende minha oração? Ele está atendendo, sim. Ele está dizendo que não. Ele está dizendo que não, você não está entendendo. E tem outra coisa. A oração, ela não muda Deus. Ela muda a gente. Aí você vai orando, eu pedi, não aconteceu. Vamos ver o que está errado aqui. Eu não estou pedindo bem, estou pedindo mal. É o que o Tiago diz, né? Você pede para esbanjar nos seus prazeres. Pensa para o reino de Deus, em prol do reino de Deus, porque essa é a vontade dele. E Jesus disse isso, que Deus tem uma vontade só. Eu descobri na Bíblia. Deus tem uma vontade só: que as pessoas creiam na obra que Cristo veio consumar, sejam salvas, sejam filhos de Deus, e Deus vai cuidar delas. Pronto, essa é a vontade dele. E Jesus disse: olha, as demais coisas, as demais, tudo é o resto. Se Ele vai acrescentando, Ele vai acrescentando, porque Deus não atende a nossa vontade, Ele atende às nossas necessidades. E a necessidade primeira que a pessoa tem, toda e qualquer pessoa, é da vida eterna. Senão ela vai perecer no inferno, vai viver eternamente no lago de fogo, que é pior que o inferno. O inferno não é bom, o lago de fogo é pior. E o livro de Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Tem um vídeo que eu baixei do YouTube, de vez em quando, como a gente passa essas coisas na igreja, mostra o lago de fogo, aquelas labaredas que elas chamam, e as pessoas sendo jogadas lá dentro, e aqueles gritos de horror, de sofrimento, porque não é bom, sofrimento. Então, se a gente pensasse naquilo, falando: meu pai, me dá mais aí uns 100 anos de vida para pregar o Evangelho. Não é para desfrutar desse mundo, não, que esse mundo jaz no maligno. Para pregar o Evangelho e para que as pessoas creiam. Porque o destino da alma de uma pessoa fora de Cristo não é bom. Aqui ela caminha como filho do diabo, das trevas. E Jesus disse lá no capítulo 8 de Mateus, né, que quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Por isso o mundo é um caos. Depois ela morre, Jesus diz que ela vai para o inferno, vai fazer um estágio lá no inferno, lugar de tormento. Aí depois ela vai para o lago de fogo. Olha que tragédia. A vida de uma pessoa fora de Cristo, não é só depois da morte, não, aqui também. Filho do diabo, sem saber para onde vai, na escuridão, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, né? Alheio à vida de Deus, entendimento obscuro, coisa triste. Então, questão do dom de curar, Deus cura. Quem Ele quer. Para quê?
para a glória dele. Lembra do cego que Jesus curou? E os discípulos logo perguntaram, né? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim, para que nele se manifeste a glória de Deus. Pronto. Curou a distância, né? A filha lá do centurião, né? A filha da mulher cirofenícia. Curou a distância. Cura. Acho que é dom. Mas qual é o fim? Qual é o proveito? Para que eu oro pela cura das pessoas quando eu vou visitar que estão doentes, sem dúvida. Se é um irmão em Cristo, eu vou orar para que Deus estabeleça a saúde dela segundo a vontade dele. Se não é irmão em Cristo, eu vou orar para que Deus abra o entendimento, revele a obra da cruz na vida dela, para que ela seja uma nova criatura, e se for da vontade dele, que ele a cure fisicamente. Eu oro. Está escrito na Bíblia. Mas a gente tem que saber como orar. Vamos junto, porque se fosse assim, lá nos hospitais, né? Não ficava ninguém no hospital, vamos curar todo mundo aí. Mas esse é o propósito, esse é o proveito, esse é o objetivo. Isso engrandece o nome do Senhor. É o que a gente vê aí na mídia, nas televisões, aí nos programas ditos evangélicos, né? Até ultrajam, escarnecem o nome de Deus e o reino de Deus. Pastor, Sim. eu queria compartilhar com a irmã um texto que eu li esses dias atrás. Irmã, eu quero compartilhar com você um texto que eu li esses dias atrás para a cura do paralítico em Cafarnaum. Depois você lê o texto que eu disse, eu quero ler só daqui. Eu quero ler só daqui para baixo. Lucas 5, de 17 a 26. Ele fala assim, que os fariseus, os mestres da lei, né, trouxeram lá o paralítico para ser curado. E não tinha jeito de chegar até Jesus. E a Bíblia fala aqui que o poder do Senhor estava nele para curar. O poder de Deus estava em Jesus para curar enfermidades. Aí ele fala aqui, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram um leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico, homem, estão perdoados teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Depois você lê todo o texto, viu? Então Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados. Fala para ele. Ou fala para ele, levanta-te e anda. Ele ia levantar, andar e depois. Primeiro ele falou, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados. Então você lê, viu? Resolvendo o problema da alma ou o problema físico? Lucas 5, em resumo, 17 a 25. né? Bom, ninguém tem mais perguntas. Pastor, lago de fogo e enxofre. Sexta-feira o irmão lá falou assim, já pensou, irmão, enxofre? Eu acho que tem gente que não sabe o que é enxofre, né? Aquele troço fedorento, fede um fogo. Imagina um lugar daqui pegando fogo, fedendo um. Isso é a parte. Vamos colocar aqui, vamos colocar mais uma produção. Posso subir?
pego de surpresa. Amém. Nós somos povo de Deus. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pelo privilégio que nos concedeste de ouvirmos a Tua Palavra. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo falou ao nosso coração e nos revelou a Tua Palavra, nos revelou a pessoa e a obra do Senhor Jesus naquela cruz. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos incluiu no corpo do Senhor Jesus Cristo, para que pudéssemos pertencer à Tua família. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor leve cada um dos amados para as suas casas. E à noite o Senhor nos traga novamente para juntos cultuarmos o Teu nome santo. Prestarmos a Ti um culto de adoração, de louvor, de honra e de glórias ao Teu nome santo. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.